O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse ontem que não considera uma questão pessoal a manutenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aquela sigla COAF, que todo mundo agora já está habituado, em sua pasta. Na comissão mista, formada por deputados e senadores, foi aprovado o retorno do COAF para o Ministério da Economia. A votação ocorreu em meio a discussões sobre a medida provisória que fez a reestruturação administrativa do governo, com a redução e a fusão de ministérios também, conforme conversamos ao longo da semana. Além da devolução do COAF para a economia, os parlamentares ainda derrotaram o governo com a transferência da FUNAI e da demarcação hoje nos Ministérios dos Direitos Humanos e da Agricultura para a Justiça. Carlos Andreasa, abra a roda com você agora. Silvio, em primeiro lugar, é uma derrota do Sérgio Moro. E é uma derrota ampliada e amplificada por Sérgio Moro. É claro que é uma questão pessoal. Ele se colocou pessoalmente, colocou o seu capital político individual a serviço, publicamente, em campanha, pela manutenção do COAF sob o Ministério da Justiça. Ele politizou essa agência. Porque, em certo sentido, defender que o lugar do COAF para o melhor funcionamento da agência é o Ministério da Justiça com ele, é desqualificar as credenciais do Ministério da Economia para tanto. Porque isso é uma coisa impessoal, né? Se o COAF só consegue funcionar virtuosamente, no melhor das suas potencialidades, sob o Ministério da Justiça, com o Moro, significa que sob outra estrutura de governo, no caso, o Ministério da Economia, Paulo Guedes, não funcionará idealmente, não terá condições de subsidiar o combate à corrupção, como o Sérgio Moro idealiza, porque existem regras que regem o funcionamento do COAF, o bom funcionamento do COAF. Não dá para extrapolar, não é algo flexível. Inclusive o acesso do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, a informações ali contidas. Não é uma coisa que depende de esforço individual, de articulação pessoal de um ministro ou de um programa ministerial. Não é assim. Se for assim, é ruim. Se o Ministério se o COAF sob Paulo Guedes funcionar de maneira especial, excepcional, é uma distorção. O que a gente tem que garantir é que onde quer que esteja, funcione bem. Eu não consigo admitir que vá funcionar pior sob os cuidados do Paulo Guedes. E aí, Vera Magalhães, hein? O ministro Sérgio Moro, pelo que eu apurei, ele está negando essa história que esteja demissionário, que vá pedir o boné, que vá jogar a toalha. Eu acho que ele não contava com tantas dificuldades de cunho político quando aceitou ir para o ministério. Eu acho que ele achava que a sua fama na Lava Jato, que aquilo que ele construiu serviriam como credenciais para ele implementar tudo aquilo a que ele se propôs. E qual é a grande questão desse negócio do COAF permanecer no Ministério da Justiça? Por que isso é uma coisa importante na lógica do que o Moro imaginou? Ele imaginou uma narrativa para si, segundo a qual ele chegaria no Executivo para executar aquilo que não pôde executar como juiz de direito. Então, para isso, ele teria à sua disposição mecanismos muito semelhantes aos da Lava Jato. Então, é uma atuação do tipo força-tarefa que ele concebeu para o Ministério da Justiça sob o seu comando. Então, o COAF, ele é uma pedra angular disso daí, porque você parte dos relatórios do COAF para já municiar esta equipe que está na mesma circunscrição, por assim dizer, está na mesma jurisdição dele, Sérgio Moro. Quem ele botou lá no COAF como conselheiro, e isso é importante para a gente entender o que está acontecendo agora. Ele colocou a delegada Érica Marena, que é uma figura-chave da Lava Jato. Érica Marena é conselheira do COAF hoje em dia, e isso foi também muito divulgado na narrativa que levou o Moro ao governo. O Moro, superministro, formando uma super equipe, formando uma equipe digna do seriado O Mecanismo.
E a Érica Marena é ela também alvo da grande antipatia do Congresso. E esse recado que eles mandam para o Moro, eles me dizem que mandam também para a Érica Marena. Você acha que a gente vai manter essa delegada que levou ao suicídio do reitor? Essa é uma frase que eu ouvi de um parlamentar. Então, tem um instinto de vingança muito claro no Congresso em relação ao que o Moro representa, o que a Érica Marena representa, o que a Lava Jato representa. Então, é por isso que isso ganha importância, não pelo fato de o COAF não funcionar sob Paulo Guedes. Ele funcionará como funcionava no Ministério da Fazenda ao longo dos governos anteriores. Mas ele não terá esta função. É como se fosse um jogo de futebol e a função tática dele mudasse. Isso é importante para o Moro e isso esvazia então o que ele imaginou para si. Sim, muito simbólico, muito simbólico. Érica Marena foi quem batizou a Lava Jato. Érica Marena foi quem foi à Suíça descobrir a grana do Paulo Roberto. Érica Marena começou no Banestado. Dá até causa calafrios em muitos parlamentares. Alexandre Borges. Então ela é a Flávia Alessandra do filme, A própria. É isso aí. A própria. A Flávia Alessandra. Bom, não vamos falar. Não. É melhor não neste programa. Okay. É sexta-feira, mas melhor não. Diga lá. Bom, enfim, a gente deveria ter a expectativa de que o COAF fosse um órgão de Estado, porque é uma discussão, e foi muito interessante as explicações dos meus companheiros, que eu acho que são muito esclarecedoras sobre a função do órgão, como ele funciona e das diferenças dele estar no Ministério da Economia ou no Ministério da Justiça. Mas é muito interessante ver a importância que está se dando a esse assunto. Então, fica a impressão para o nosso público, para o eleitor, para o cidadão, que a saída do COAF, do guarda-chuva do Sérgio Moro, é quase que uma manietada. O órgão perderia a articulação e a ideia da Lava Jato, a força da Lava Jato, como bem disse a Vera, é a ideia da força-tarefa, ou seja, da integração de todos os órgãos do combate ao crime para que eles funcionem integrados, para que aquilo não tenha incompatibilidade, que você não tenha que pedir informações para outros órgãos, outros ministérios que não estejam sob o mesmo guarda-chuva, e isso torne tudo muito lento, muito burocrático, que as informações possam eventualmente vazar para os investigados e eles tenham condições de atrapalhar as investigações, queimar provas, enfim. Então, o que fica dessa discussão toda e eu acho que até um posicionamento do Ministério firme, do Ministério da Economia e do ministro Paulo Guedes é importante também nesse momento. Ele tem que ser chamado para a mesa e participar dessa narrativa e dessa discussão, porque senão fica a impressão de que o COAF, sob a sua tutela, é um COAF amarrado, é um COAF que vai criar problemas para o combate ao crime, principalmente lavagem de dinheiro, né? O COAF é muito ligado à identificação de movimentações financeiras ilícitas e lavagem de dinheiro. Então, será que lavagem de dinheiro sob o Paulo Guedes vai ser mais fácil de esconder, vai ser mais fácil de fazer? É muito importante que não apenas possa se entender nessa mudança administrativa que consequências diretas o Brasil vai ter em relação ao combate ao crime, mas também que o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes se posicionem de uma maneira muito firme e muito clara sobre o funcionamento do COAF no seu ministério.